O pecado é uma cilada. Estava aqui a ler a palavra de Deus e o Senhor tem colocado em meu coração um sentimento profundo a respeito das almas. Queremos falar sobre missões, falar sobre ganhar almas para o reino de Deus, falar sobre arrancar vidas das garras de Satanás para Cristo, libertar as pessoas do sofrimento, libertar as pessoas da escravidão espiritual, libertar as pessoas da reprovação que os demônios os oprimem e os faz ficar contra a vontade de Deus. O faz ficar reprovado diante de Deus. E nós temos aqui, no livro de João, capítulo 8, temos uma passagem aqui que nos dá base como leitura deste tema. O pecado é uma cilada. O pecado é uma armadilha. Encontramos aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 1, dizendo assim. Como tema, diz assim, a mulher adúltera. Diz assim, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nós encontramos aqui uma mulher sendo surpreendida num certo ato de pecado. A Bíblia não esclarece se ela era casada ou se o homem que foi pego em pecado juntamente com ela estava em pecado. Ele era casado. Sabe-se, esclarece-se a Bíblia aqui, que aquela mulher foi pega no próprio ato adulterando, traindo alguém. Ou ela era casada ou o homem era casado. E na lei de Moisés, nos esclarece que a pessoa que adulterasse era para ser morto apedrejado. Na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Mas Jesus, ele veio e trouxe a graça. E para encontrar Jesus, pegar uma falha em Jesus, para ter de que acusá-lo, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles procuraram um jeito de pegar Jesus numa falha. E pegaram esta mulher no próprio ato adulterando, levando ela até Jesus, querendo que Jesus dissesse alguma coisa para ter contra, alguma coisa para condená-lo e acusá-lo. E Jesus, sabendo os pensamentos dele, Jesus foi interrogado. O que tu dizes desta mulher? Ela foi pega no ato adulterando. E a lei nos manda Moisés que apedreje ela até a morte. Mas Jesus estava escrevendo na terra e eles insistiram em perguntar. E Jesus respondeu, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Mas, na realidade, diante de Jesus, não tem ninguém perfeito. Todos são pecadores. Ninguém é tão perfeito que não possa falhar. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz que não há homem bom, fiel, perfeito sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Todos nós somos pecadores. E não há ninguém justo.
Romanos 3, 10 ao 12 diz que não, Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo. Nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. O que faz em nossas vidas é a transformação do Espírito Santo, fazendo de nós uma nova criatura na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui este relato. Então, diante de Jesus, todos reconheceram que eram pecadores. Na verdade, diante de Jesus, todos são pecadores. E todos caíram em si, reconheceram o seu pecado, jogaram suas pedras fora e foram embora. Ficou só Jesus e aquela mulher. Jesus, olhando, viu que todos tinham ido embora, os acusadores. Interrogou aquela mulher: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Imagino eu observando aquela mulher aliviada pelo livramento que ela tivera da parte de Jesus. Ela foi levada até Jesus, até a graça. A graça vem de Deus e significa favor imerecido. Não é para o bom, é para quem não merece. Então, Tito 2, versículo 11 diz que a graça de Deus ela veio para todos os homens. Então, Jesus falou para aquela mulher: ninguém te condenou. Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele falou: eu também não te condeno. Mas vou te falar uma coisa: vai em paz, entendeu? E não peques mais. Sabe por quê? Porque se ela continuasse pecando, coisas piores poderiam acontecer, vir sobre ela. Ela foi pega em ato de adultério e foi surpreendida para ser apedrejada até a morte. Nós queremos dizer aqui que não é só o pecado de adultério que leva uma pessoa à morte. Muitos hoje têm sido assassinados porque traiu o melhor amigo com a esposa dele. Achou bom se deitar com a mulher de um amigo, a mulher do vizinho, e aí quando o vizinho descobre, ele não perdoa. Dificilmente o homem que trai, ele encontra perdão. Ele encontra o marido furioso e muitos morreram. Conhecemos histórias de pessoas que morreram porque saíram com a mulher do amigo. Conhecemos também histórias de mulheres que foram assassinadas pelo próprio marido por ter traído ele. Momento de desespero na mão de pessoas revoltadas. Porque o pecado, ele gera a morte. E o salário do pecado, Romanos 6,23, está escrito: salário do pecado é a morte. Mas nós temos algo maravilhoso. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através de Cristo, Jesus de graça, ele oferece a vida eterna no céu de glória e nos livra, nos salva da grande ira de Deus, nos livra da condenação eterna. Queremos dizer que a bebida alcoólica também mata. Quantos doentes, quantos nos hospitais, quantos acidentes de trânsito, quantas famílias destruídas, quantos empregos perdidos por causa da bebida. Então queremos dizer que o pecado é uma cilada, é uma armadilha. O inimigo, o diabo com os demônios, ele ilude as pessoas dizendo que é bom, que é prazeroso, mas o final do pecado é amargoso, é triste. Aqui muitas vezes alguém peca, se esconde da esposa muitas vezes, se esconde do patrão, se esconde da polícia, se esconde da justiça, mas de Deus, naquele grande dia do juízo, do acerto de conta, que cada ser humano vai se apresentar diante de Deus para mostrar as suas obras, o que você fez. E muitos fizeram muitas coisas erradas e não quiseram aceitar o perdão que Deus oferece através de Jesus. Jesus veio morrer pelo pecador para o resgatar, para o livrar da condenação eterna. E muitos desprezam. A porta de escape da ira de Deus é Jesus. E muitos estão morrendo no vício de drogas, tráfico de drogas, no roubo, no assassinato, na falsidade, na mentira, no engano. Muitos estupram e são espancados até a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Muitos bebem e morrem muitas vezes de problemas de saúde por causa da bebida. Muitos adulteram e adquirem doenças venéreas. Muitas vezes são mortos pelos parceiros. Muitas vezes vivem uma vida de fugitivo porque praticou alguma coisa errada. Então nós queremos dizer aqui neste tema que o pecado é uma armadilha, o pecado ilude, o pecado engana.
E no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, e Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. São caminhos de morte. Tudo aquilo que quer viver independente do controle de Deus não pode viver, não pode permanecer, porque Deus, ele é o criador de tudo. Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as árvores. Tudo tem que estar no controle dele. E tudo está no controle de Deus, mas o homem às vezes endurece o seu coração e não quer se submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus, ao domínio de Deus. Quer viver uma vida de qualquer jeito, no erro, na bebida, na prostituição, no pecado. Mas o pecado, ele engana. Por quê? Ele traz doença, ele traz destruição familiar, ele traz percas irreparáveis e, além de tudo, ainda ele vai ter que prestar conta a Deus no grande dia. Aquele que procura viver uma vida distante de Deus, ele não vai subsistir na eternidade feliz, porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo do homem vai voltar ao pó, mas a alma do homem é eterna. Ela não pode ser destruída. Agora tem 3 tipos de morte. Tem a morte física, a morte espiritual, que é perder o contato com Deus, não conhecer Deus, não querer saber de Deus, não se importar com a vontade de Deus, e tem a morte eterna. A morte eterna, ela é a ausência de Deus por toda a eternidade. No lago de fogo, no tormento eterno, no calor sem cessar, um arrependimento que não vai mais alcançar perdão, uma tortura espiritual, onde os demônios vão estar atormentando, onde as pessoas vão gritar por perdão e não vão ser ouvidos, eternamente, bilhões e bilhões de séculos. A eternidade não tem início nem tem fim. E a alma do homem, ela é eterna. Ela irá passar a eternidade no tormento eterno, se ela não quiser aceitar a Jesus. O diabo, ele trouxe uma cilada. Derrubou Adão, derrubou Eva, destruiu a vida de Adão, tirou ele do jardim do Éden, destruiu a comunhão do homem. O Caim matou Abel, seu próprio irmão. A humanidade toda se corrompeu e Deus mandou o dilúvio, destruiu a todos. O salário do pecado é a morte. Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais, vai em paz. Procura se reconciliar com Deus, procura ser justo, procura ser santo, procura ser verdadeiro, procura ser obediente à palavra de Deus. Por quê? Porque o grande dia da ira de Deus está para vir. Para encerrarmos aqui, queremos dizer no livro de João, capítulo 12, versículo 48, diz o seguinte: Jesus falou: aqueles que ouvem a minha palavra e não as obedecem, eu não os julgo. Porque Jesus não veio para julgar, não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Mas um dia ele vai estar como juiz. E a palavra que ele disse hoje, que é pregada nos pontos de pregação, nas igrejas, através do louvor, através da pregação, através da televisão, através da internet, através do louvor, Deus tem falado com o pecador. E muitas vezes não quer dar ouvido à voz de Deus. E a palavra que foi pregada, que foi ensinada, que foi dita, esta palavra há de julgar e condenar no último dia, no dia do acerto de contas com Deus. Mas hoje Jesus está oferecendo perdão, salvação, está cheio de misericórdia, mas naquele grande dia Jesus vai estar cheio de ira contra o pecador. O tempo é hoje, a oportunidade de aceitar Jesus é hoje. Ao ouvir o convite, não rejeite, não resista e aceite Jesus para a salvação da tua alma, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe.